Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 coisas que eu não compro mais pra ter uma vida mais minimalista e mais tranquila de organizar, principalmente pra minha cabeça. E se tu não me conhece ainda, talvez tu pense, nossa, com essa decoração é difícil alguém ser minimalista, né? Porque é cheio de coisa aqui atrás. Mas eu tô num processo e decoração é uma das coisas que eu gosto de não ser minimalista, né, de ter mais coisas, e também não é uma coisa que eu gasto muito, porque eu mesma fiz vários bordados, muitos eu ganhei da minha irmã, então são coisas que eu trouxe da minha casa, né, quando eu morava com os meus pais, outras coisas mais artesanais que eu fiz também, então não é uma coisa que eu gasto muito dinheiro. Só pra deixar isso claro que pode dar um choque, assim, né, tipo, talvez vocês esperassem que fosse uma decoração mais neutra atrás, mas sim, depois de analisar um pouco, sim, eu me considero uma pessoa minimalista, por alguns motivos. Eu trago vários vídeos nesse sentido aqui no canal, se tu tiver interesse e gostar de se inscrever, eu vou adorar te ter aqui, e vamos começar esse vídeo. A primeira coisa que eu não gasto mais no dinheiro, que eu não compro mais, na verdade é uma coisa que eu nunca investi muito, mas já teve alguns momentos que eu me senti mais influenciada de certa forma, são eletrodomésticos ou utensílios para casa que prometem ajudar no meu dia a dia, mas que na verdade ocupam um espaço que é desnecessário e também gastam dinheiro. Coisas como mop para limpar o chão, utensílios de cozinha, principalmente. Geralmente as cozinhas não são muito grandes, né? A minha pelo menos não é. Então eu não tenho muitos lugares dentro dela para armazenar coisas. Por exemplo, uma batedeira que eu vou usar uma vez, ou espremedor de alguma coisa, ou processador de outra, sabe? Ou vários tipos de panelas, sendo que eu só faço almoço e janta, então nunca faço nada muito elaborado. Então eu tenho ali um refratário assim para lasanha, tenho forma de bolo. Eu gosto de ter as coisas de uma forma que sejam bem úteis, que não chegue a faltar, que eu tenha que de última hora buscar alguma coisa que me impeça de fazer alguma coisa mais do dia a dia, mas também não gosto de ter coisas em excesso. É importante eu falar aqui que são as coisas da minha rotina, tá? Cada um tem uma rotina diferente, tem suas prioridades, mas na minha rotina não cabe, por exemplo, uma batedeira. Eu sei que para algumas mulheres uma batedeira vai ser super importante, porque fazem bolos, tortas, enfim, mas como eu não faço, pra mim não tem muita necessidade. É claro que em alguns momentos eu ia fazer alguma receita e precisava de batedeira, e daí eu não podia fazer, ou fazia de outro jeito e não ficava tão bom o resultado. Mas entende? Eu não é uma necessidade pra mim, outra coisa que eu não tenho. Todo mundo tem air fryer, né? Elas são super práticas, ajudam no dia a dia, mas eu não tenho, porque eu não sinto que no meu dia a dia eu faria muitas coisas na air fryer e também ela ocupa um espaço que eu não tenho. Então, pra ti, talvez seja uma coisa indispensável. Tu não vive mais sem air fryer, mas eu vivo sem air fryer. Então, eu não fico naquela de tipo, ai, todo mundo tem air fryer. Eu acho que realmente é muito prático. Eu preciso ter uma air fryer. Eu não fico com isso. Porque se eu ficar, a cada coisa que lançar nova, que for do momento, eu vou me sentir assim e eu vou, consequentemente, gastar muito dinheiro. Então, essas são coisas que eu não tenho. Mop, por exemplo, é super bom, né? Mas eu nunca tive. E não tenho interesse, porque, eu passo uma vassoura, passo um pano e deu. Tenho o aspirador de pó por causa dos gatos, mas eu me viro assim. E, na verdade, isso de me virar assim é que faz eu economizar bastante nesse sentido, porque eu sou, em casa, assim, fazendo as coisas, sou muito resolutiva, então eu faço com o que tem, eu faço com o que dá e não vou comprar só pra uma ocasião, e eu penso bem se eu vou realmente usar aquilo de novo. Outra coisa que eu sempre me senti muito influenciada, antigamente já e atualmente ainda tem, né? Tem até marcas específicas pra isso, por conta de produtividade e tal, que são planners e agendas quando o ano vira. Mais antigamente eram as agendas, né? Virava o ano, já tinha nas papelarias várias agendas diferentes. E também hoje em dia são os planners, que tu pode anotar tudo ali, várias coisas, prometem que a tua produtividade vai dobrar. Só que na realidade são poucas pessoas que realmente completam um planner, que seguem com ele durante o ano, porque no ano novo, todo mundo sabe, um monte de meta, né? E dentre elas tá se alimentar melhor, fazer exercício, tomar mais água, e as pessoas vão anotando naqueles planners lindos, mas isso dura, tipo, pouco tempo. Eu acredito que são poucas pessoas que sigam o ano todo utilizando o planner. E pra mim, planner
nunca funcionou direito. E agenda muito menos, aquilo ali com horário, com data. Eu sempre gostei mais de cadernos corridos, assim, que eu vou escrevendo. Até já fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês meus cadernos. Mas mesmo assim, eu ainda tenho cadernos que podem ser utilizados em casa. Eu ainda tenho cadernos do ensino médio, que eu tenho folhas neles. Então, tipo, eu tirei as que foram usadas e ainda tenho. Tenho agendas antigas também. Mesmo nunca tendo comprado muito disso, de certa forma eu ainda tenho, porque ou eu ganhei de alguém, ou, sei lá... sobrou do ensino médio que eu tinha que usar, ou sobrou da faculdade. Então é uma coisa que eu acho que por uns 5 anos eu não vou mais precisar comprar caderno, porque eu ainda tenho e eu não sinto aquela necessidade de ter um específico um planner ou específico uma agenda. E a gente acaba gastando com isso, né? Porque, o planner vai ajudar na produtividade, não sei o que. A gente fica naquela falsa impressão de que isso vai ajudar, mas o que ajuda mesmo é a prática ali de tu anotar o que tu precisa, se tu é uma pessoa que gosta de anotar, e de fazer aquilo, né? Não é ter um campo específico ali pra tu botar uma coisa que vai ajudar muito. Eu tô falando na minha opinião. Claro que se pra ti funciona um planner, tudo bem, mas eu acho que pra maioria das pessoas é mais aquele impulso de... ser um mecanismo que vai te ajudar, mas que na verdade tu tá gastando dinheiro que tu vai deixar aquilo de lado depois. Então é uma coisa que eu não faço mais, que eu não me influencio por isso, mas eu lembro que antigamente eu achava mais assim, que tipo, vou comprar uma agenda porque ano que vem eu vou me organizar o ano inteiro com essa agenda, e daí eu usava um tempo e depois não usava mais. Terceira coisa que já é bem comentada aqui no canal são roupas em excesso. Eu até tenho vídeos aqui de destralhe no guarda-roupas, enfim. Mas como eu tenho um estilo muito neutro, né? Eu uso bastante preto, branco, marrom, cores básicas assim. Elas combinam entre si, então acaba que eu não preciso comprar muito. E também não me sinto influenciada por compra de roupas. A única coisa que eu tava com vontade esses dias era de ter uma jaqueta de couro e a gente encontrou lá no brechó. Daí eu gravei um vídeo com ela aqui. Então, eu acabei comprando, quando eu tenho que comprar alguma peça, que eu tô com muita vontade, ou que eu preciso realmente, eu compro em brechó, e se eu não achar em brechó, eu compro aquela peça numa loja daí, eu vejo um melhor custo-benefício. Aquilo de toda hora eu tô comprando uma blusinha diferente, eu compro uma blusa quando eu preciso daquela blusa, ou compro pro brechó e depois revendo no brechó se eu usei por pouco tempo, uma viagem, alguma coisa, então não é aquilo de eu tá sempre comprando roupa. Quarta coisa que eu não gasto muito dinheiro são com móveis. Eu sei que todo mundo gosta de ter a casa arrumadinha, ter tudo combinando, tudo certinho, mas eu acho um investimento alto. A gente tem gatos, o nosso sofá ele veio novinho, né, que a minha irmã deu, que era dela e tava perfeito na casa dela. Ela tem gatos, mas os gatos dela não são tão terroristas que nem os nossos. E eles, aqui em casa, tá todo arranhado, né. E daí, às vezes, eu sinto vontade de comprar um sofá novo, logo passa, por causa do preço. Mas eu penso, a gente vai trazer um sofá novo e talvez eu fique triste por ter gastado e ver os gatos arranhando. Claro, tem o arranhador pra botar ali do lado e tal, tem algumas técnicas, mas a questão é que eu não sinto essa necessidade com a questão de móveis. A nossa organização, eu já fiz um tour aqui, né, é tudo muito simples, eu gosto assim, a gente faz o nosso jeitinho e tal, é bem exótico aqui em casa, mas... é uma coisa que não é minha prioridade. Talvez em algum momento da minha vida seja, tá? Eu sinto que talvez mais pra frente eu queira comprar alguns móveis novos, dar uma repaginada, alguma coisa, mas no momento não é minha prioridade. E eu acho que esse vídeo também é importante porque ressaltar, né, que eu entendo muito que cada um tem suas prioridades. A gente tem algumas prioridades, né? Por exemplo, os gatinhos ficam mal, a gente não pensa 2 vezes, a gente leva no veterinário se a gente julga necessário no momento, né? Para as pessoas, pode ser que venha em um segundo plano isso. Por exemplo, troquei os móveis da casa, agora não dá, se o gatinho ficou doente, talvez protela um pouco mais, alguma coisa do tipo. Mas essa é uma das nossas prioridades. Não é uma prioridade barata, porque veterinário não é barato. Mas é uma das coisas que a gente elenca como prioridade. E é muito importante frisar isso, porque eu entendo que cada um tem suas prioridades, e eu dizer aqui que, uma batedeira pra mim não é prioridade, é porque pra mim não é prioridade. Mas pra ti talvez seja. Talvez tu goste muito de fazer bolo, e não ter uma batedeira seja ruim pra ti, porque vai te impossibilitar de fazer teus bolos, entende? Depende muito da vida de cada um, não quero que vocês digam assim,
Ela tá falando ali que móveis não são prioridades. Não, pra mim, no momento, móveis não são prioridades. Talvez em outro momento seja. Então eu sinto, assim, que talvez daqui a um tempo eu queira comprar outros móveis. Mas, bem pra frente, não é prioridade ainda. A gente se vira muito com o que tem. A gente tem móveis bons. Nossa casa é muito confortável. Mas não são aqueles móveis da moda, assim, que a casa fica perfeita. Não, são móveis confortáveis. Outra coisa são eletrônicos mais atuais. Por exemplo, o iPhone. Eu já falei aqui pra vocês que eu tenho o iPhone 11, o Igor também. E foi a primeira vez na vida que a gente teve iPhone. E a gente é apaixonado por esse celular. Só que já tá, sei lá, no 16, né? E a gente não tem perspectiva de comprar um novo. Muito porque é caro e não tem necessidade também. Mas vou falar em questão de computador, assim. Eu ganhei o computador dos meus pais no ensino médio pra ter o AutoCAD que eu precisava, que eu fazia design de móveis no curso técnico, e precisava de um computador bom com placa de vídeo. E o que eu tinha no ensino fundamental não tava mais processando, nem dava pra instalar o programa lá. Aí meus pais me deram da HP e eu tenho esse notebook até hoje. Eu só troquei ele pelo da Dell que eu comprei, que é um com a tela maior, porque na faculdade, pra escrever o TCC, aquele da HP tava muito lento. E aí eu precisava de um novo e comprei com meu dinheiro um novo. Aí, hoje em dia, eu uso o da HP pra conectar com a impressora, porque ele é um mais antigo e essa impressora também, então eles só conversam um com o outro. E o da Dell eu uso pra trabalhar. Eu trabalho diariamente no computador, eu trabalho com design, eu trabalho com muitos projetos de design, então tem que ter rapidez, tem que ser... tem que atender os meus comandos ali, o notebook, já explico isso pra vocês. E também edito os vídeos, precisa ser mais rápido. E faço muitas coisas no computador, eu vivo no computador. Minha skin é no computador, não é no celular. Eu quase não faço nada no celular. E atualmente, só que o meu da Dell começou a ficar lento. Daí eu pesquisei e tal, era por conta do carregador dele. Ele tá com outros problemas também. Mas daí a gente já tava pensando, tem esses dois que estão meio escacaiados aí, quem sabe a gente compra um notebook novo, né? Porque é um investimento pro meu trabalho e tal. Só que, na verdade, é só eu trocar o carregador. Comprar um carregador original, porque eu tô com o que não é original ali. Que é isso que tá fazendo ele ficar mais lento. O nosso primeiro instinto é, vamos descartar e vamos comprar um novo, né? E tem alguns casos que realmente precisa, né? Quando tá muito velho ou muito escacaiado. Mas a gente vai se virar dessa maneira. E uma coisa que eu sinto, assim, por exemplo, no da HP, aquele computador é muito bom. Ele já tem mais de 10 anos, ele é muito bom, assim, o design dele. O da Dell tem uns poros que entra sujeira que eu não gosto. Aquele da HP é liso, então dá pra passar um pano com álcool muito bom. O teclado dele é bom, as entradas dele funcionam, ele é rápido pra ter 10 anos, mas tem algumas coisas que ele já fica impossibilitado, que ele já fica atrasado porque eu não consigo mais atualizar certas coisas. O navegador, por conta do Windows, enfim, tem algumas coisas que ele não me deixa mais fazer, diferente do da Dell. E tem muito isso também, né? Porque que nem no iPhone, agora é a última atualização que pode ter. Depois do iPhone 11 não vai mais ser atualizado. Então, tipo, eles já fazem... Parece uma véia falando, né? Mas eles já fazem essas coisas pra gente sentir aquela necessidade de trocar. E apesar de nunca ter me ligado muito nisso de celular e tal, nunca quis ter muito da moda. Antes eu não podia, né? Agora a gente poderia comprar um mais atual, mas eu não sinto essa necessidade, porque apesar de trabalhar muito com celular, eu não tiro muitas fotos no sentido de precisar uma qualidade muito maior do que do iPhone 11, sabe? Então, é uma coisa que eu busco também não me sentir tão influenciada, apesar de ser difícil, porque é um dinheiro que dá pra economizar e dá pra trabalhar muito bem com o que a gente tem. Então, só essa questão ali da lentidão que incomoda um pouco no notebook, mas vai ser arrumado de uma forma mais barata. E caso não dê certo, daí sim a gente pensa em investir no novo. Mas a gente primeiro vê as alternativas que tem. Inclusive, eu comecei no brechó. Aqui é um canal sobre brechós, principalmente, né? Então eu falo muito sobre isso. Eu comecei no brechó com um da... Qual celular que eu tinha? Um da Samsung que eu tinha. As fotos ficavam bem inferiores, mas eu vendia muito.
Outra coisa que eu quase não compro mais são produtos de beleza. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas principalmente pra nós mulheres, é muito mais difícil economizar nesse sentido. Tem muitas coisas que existem, muitas coisas que a gente sente que precisa, e na verdade são coisas que vão acabar ficando paradas e a gente vai gastar dinheiro. Eu vou adicionar nos cards aqui o vídeo pra vocês, mas basicamente eu tenho um creme, eu tenho esmaltes, tenho uma maquiagem de cada, tenho shampoo, condicionador e desodorante. E um creme pro rosto. São basicamente essas coisas que eu tenho. E se eu quisesse e sentisse necessidade e fosse mais consumista, eu teria infinitas possibilidades de coisas pra comprar, né? Eu sou vaidosa, então eu gosto de me sentir bonita e arrumada, mas existe ali um meio termo em que eu sinto que eu preciso estar pra não sentir aquela necessidade de comprar muitas coisas que vão fazer eu me sentir mais bonita se eu tiver, ou mais arrumada, enfim. Outra coisa, produtos baratinhos que estão na moda. Eu acredito que esse seja um dos maiores consumos das pessoas, né? Que a gente vê coisas meio inovadoras, assim, por exemplo, cortador de legumes, que é muito legal, que corta super fácil, coisas que prometem facilitar a tua vida, mas que na realidade tu acaba deixando meio de lado. Vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez, há uns 4 anos atrás, eu comprei numa loja um espremedor de alho, porque eu não gosto do cheiro que o alho fica na mão. Apesar de gostar muito do cheiro de alho, eu gosto na hora que eu tô comendo, não depois durante o dia que eu não quero mais sentir cheiro de comida. Aí ficava aquele cheiro na minha mão. E eu comprei esse espremedor, era um negócio de ferro, assim, tu colocava o alho dentro e ele espremia, bem legal. E realmente facilita a tua vida, né? E também já tirava aquele cheiro de alho que ficava nas minhas mãos. Mas eu percebi que no dia a dia eu tava deixando de lado e tava cortando com a faca, porque pra mim era muito mais prático do que pegar um negócio ali, botar pra espremer, depois tirar pra lavar aquilo e ainda ficava com cheiro de alho, parecia que não saía direito ali de dentro. Então, na prática, depois de uma semana ou menos, eu já não tava mais usando. E é uma coisa que ocupava espaço ali, eu também não ia botar fora, porque eu mesmo tinha comprado. Então, acaba ficando cheio de tralha na tua casa que tu acaba não usando. Outra coisa que eu tive vontade de comprar, mas não comprei, era aquele processador, assim, que tu coloca a cebola e o alho e puxa uma cordinha e ele já tritura tudo ali. É bem legal, só que tu tem que lavar aquilo depois. Eu sei que muitas pessoas usam no dia a dia, né, que é uma coisa que as pessoas gostam realmente, mas pra mim, eu sinto que eu ia usar um pouco e não ia mais ter saco de lavar aquele troço ali todos os dias, então eu ia acabar cortando com a faca ali e fazendo da forma mais prática. Eu sou uma pessoa muito prática, eu não gosto muito de várias coisinhas assim, eu sempre dou jeito com as coisas que eu tenho pra não ter tanta coisa. Por exemplo, a minha franja, eu corto com a tesoura que eu corto tudo aqui em casa, sabe? Não tem uma tesoura específica. Talvez ficaria melhor com uma tesoura de cabelo mesmo? Com certeza ficaria. Mas eu não sinto necessidade, eu corto com aquela e fica desse jeito. Então, sabe, eu vou fazendo assim com as coisas que eu tenho, pra não ter essa quantidade e pra evitar de gastar dinheiro. Porque mesmo sendo compras baratinhas, eu sinto que pra mim, pelo menos, e eu percebo nas pessoas também, é que uma coisa puxa a outra. Quando tu sente que tu tá mais mão fechada ali, gastando menos, tu consegue seguir naquela mesma ideia, né? Tu acaba se acostumando com aquilo. Mas se acostumar com gastar é muito fácil. Então tu vai ali comprando, tu compra uma coisinha, chega na tua casa, tu abre, bah, que legal, vou usar. O que eu vou comprar agora? Sabe? Ah, vi uma coisa, vou comprar. Porque comprar tá no teu estilo de vida. Faz parte do teu dia a dia comprar. Então pra ti é como trabalhar. Assim como tu trabalha, tu compra. Então, tu trabalha pra poder comprar coisas. Então, coisas além do básico, no caso, né? Porque todo mundo tem que comprar coisas. Mas, entende? Assim, claro, gente, não é um julgamento de novo. Tem gente que pode comprar e que não vai afetar o orçamento. Mas acaba que pra muitas pessoas afeta muito o orçamento dessas compras pequenas, né? Mesma coisa, iFood. É muito prático. Então, tu pede a comida, vem uma comida deliciosa na tua casa, porque tu escolhe a comida que tu quer, que tu tá mais com vontade de comer, chega na tua casa, tu paga, enfim, sim, só que vicia também, porque é prático. Tipo, um dia tu pegou o iFood, no outro tu vai ter vontade de cozinhar? Não vai ter, porque é tão prático, tu pede e recebe na tua casa. Mas ali pra um casal dá no mínimo 50 pila.
E fazer em casa é muito mais barato. E eu tô me perdendo muito no assunto. Nossa, eu tô falando de utensílios que eu não compro, né? Coisinhas baratinhas. Mas entenderam? Pra mim, pelo menos, não sei pra vocês, deixem aqui nos comentários. Pra mim, uma coisa puxa a outra. Se eu começo a comprar, eu vou querer comprar mais. Então, eu já tô numa vibe há bastante tempo comprar menos. Então, eu gosto de seguir nessa mesma vibe pra não entrar, de repente, numa coisa... Porque é viciante. Comprar é bom, né? É viciante. Então acaba que uma coisa vai puxando a outra. Outra coisa que eu não gasto muito dinheiro, que eu quase não compro pra ter uma vida mais minimalista, são acessórios. Eu até mostrei meus acessórios aqui pra vocês, fiz um destralhe. Eu, desde criança, eu acho que é a coisa que mais me atrai no mundo. Tava olhando Friends hoje, como eu sempre assisto. A Phoebe é perfeita com aqueles acessórios dela. Cada dia ela tá com um diferente. No ensino médio, eu usava muito acessório. Todo dia eu tava com um brinco diferente. No ensino fundamental, eu acho. Porque eu ganhava das minhas irmãs, que elas compravam, e daí iam me dando. A minha irmã mais velha comprava uns pra mim, a mãe me dava uns, a minha irmã do meio me dava outros. Daí quando eu tinha um dinheirinho eu comprava, que eu ganhava do meu avô. E sempre tinha um acessório ali diferente. E é uma coisa que eu realmente acho lindo. Amo anéis, amo colares, amo brincos. Mas, como é uma coisa que eu já comentei aqui no canal, ficou um pouco repetitivo, mas pode ter gente que nunca assistiu, eu quase não saio de casa, né? Eu tenho brechó online, então eu vou no correio, vou na transportadora, vou no mercado, vou nos meus pais. Então, eu não saio muito. Isso não tem necessidade de eu ter vários acessórios, porque eles vão ficar parados ali. E eu acho que a questão do minimalismo é muito de não ter em excesso e não ter coisas que vão ficar paradas, porque é o dinheiro que tu tá gastando e aquilo fica dentro de uma caixa que tu nunca vai usar. Então é só aquela sensação de tu tá comprando ou de tipo tu usar uma vez e não usar mais. Então eu tenho os básicos básicos forcei, né? Mas eu tenho os que eu uso sempre e também é mais prático ali no dia a dia, porque eu já sei o que eu vou colocar. E eles combinam com quase todas as roupas. Outra coisa que é muito por esse marketing de influência nesses últimos tempos são cápsulas pra tudo que é coisa. Sem recomendação médica, é claro. Eu preciso tomar algumas coisas. Eu tenho endometriose, é a primeira vez que eu falo aqui. E eu fui diagnosticada há pouco tempo, eu fiz ressonância magnética e tenho endometriose profunda. Então eu tenho também anemia por conta do fluxo menstrual muito intenso. Então eu ganhei anemia, presente. Eu tenho anemia e por isso eu tenho que fazer reposição de ferro e de vitamina D. Mas quando eu tava, assim, na internet, eu tinha muito cansaço, né? Então, assim, eu via as pessoas falando, bah, pode ser falta de B12, não sei o que, né? Porque comia pouca carne, tomava pouco leite, enfim. E aí eu pensava, bah, vou precisar de B12, né? Deve ser isso. Claro que eu ia fazer exame antes, mas eu achava muito que era isso. Só que quando eu fui fazer os exames, tava ótimo os exames e é isso que eu preciso repor. Eu tava vendo até um vídeo sobre essa indústria do bem-estar, né? Como a gente tá numa época que tá todo mundo mal, mas todo mundo vende como se fosse só tomar uma cápsula ali que tu vai dormir bem, toma uma cápsula que tu vai ter mais concentração, toma uma cápsula que tu vai ficar o dia inteiro sem ganhar sono, só vai ter sono na hora de dormir, enfim. E é a época que as pessoas estão mais mal, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque me ajuda muito. E até o próximo. Tchau!